amigos, Escola dos Romances Proibidos acaba de chegar na Netflix. E é claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa temporada. Na trama, nós vamos acompanhar uma escola que impõe regras rígidas aos alunos. Eles não podem se envolver em romances, homens e mulheres não podem se relacionar e, inclusive, eles nem devem ser vistos ali juntos ou tendo muito contato. Para piorar essa situação, surge um grupo de caçadores que vão buscar expor quem são os alunos que estão descumprindo essas regras. E no meio disso tudo nós temos a Itka, que tem passado problemas financeiros com a sua família. Então ela se aproveita dessa situação para ganhar um dinheiro, ao mesmo tempo que ela percebe que assim ela pode ajudar esses alunos. É então que ela conhece o Maki, que tem uma realidade completamente diferente. O pai dele tem um alto poder aquisitivo, mas também é muito abusivo e ele quer escrever a sua própria história. A série é japonesa e é uma série teen, então ela é focada em um público mais jovem e é exatamente por isso que nós vamos ver, na grande maioria ali, conflitos adolescentes, né? Jovens descobrindo o amor ou lidando com outras questões do tipo. Além disso, a trama vai tratar temáticas delicadas, como diferença social e sexualidade. E a trama é sim inspirada em um caso real, já que houve sim um julgamento de uma escola por um caso bem semelhante a esse. Se você se interessou por essa série, já está disponível na Netflix e a partir então deste ponto o vídeo tem spoiler. Então, gente, falando aí do Maki, no primeiro momento ele passa uma impressão um pouco diferente. Quando ele conhece a Itka, ele parece ser um cara tranquilo e logo de cara parece que os dois vão se dar super bem. Só que depois, quando eles vão estudar juntos, ele se revela meio que um mulherengo, um pouco rebelde. Então, no primeiro momento ali, os dois têm um certo desentendimento, só que depois eles realmente se unem e dá pra ver que eles criam aquele vínculo e era meio claro ali que os dois, né, e realmente iriam se apaixonar. E eles têm realidades realmente completamente diferentes. Enquanto que ele não tem problemas financeiros com a família, ele tem sérios problemas de relacionamento com o pai dele. O pai dele bate na mãe, não gosta dele, de certa forma, sempre compara com o irmão, sempre vê ele como filho problemático, não apoia os sonhos dele. Então ele vive uma situação muito difícil. E apesar do pai ter um alto poder aquisitivo, ele precisa correr ali atrás das coisas com as suas próprias pernas, já que o sonho dele é estudar fora e mudar a própria realidade, e o pai tenta impedir isso. Então ele meio que tem que correr por fora para poder conseguir mudar essa realidade. Por outro lado, nós temos a Itka, que tem uma situação completamente diferente. Ela estuda num colégio privilegiado, digamos assim, que tem pessoas com poder aquisitivo maior, mas ela não tem ali uma condição aquisitiva alta. A mãe dela tem dificuldades financeiras, principalmente após descobrir uma dívida deixada pelo pai, e aí elas ficam tentando contornar essa situação. E ela vê uma oportunidade com essas novas regras do colégio. É certo o que ela fez? Bem, gente, se a gente for olhar eticamente, não é muito correto o que ela fez, que basicamente chantagear as pessoas em troca de dinheiro para que elas não fossem expostas e tudo mais. Inclusive, o próprio Mac, no primeiro momento, assusta dela fazer isso, critica ela, mas depois ele entende o lado dela, assim como o público. Apesar da gente saber ali que, propriamente dito, o que ela tá fazendo não é correto, a gente entende o lado dela do porquê ela tá fazendo isso. Afinal de contas, ela tá com graves problemas financeiros, a mãe dela, ela quer ajudar, a mãe tá sofrendo ameaças. Então é a forma que ela encontra de poder ajudar a mãe dela, de poder tentar mudar essa situação. E apesar disso no primeiro momento ter começado ali de uma forma um pouco negativa, depois ela realmente começa a ajudar as pessoas, porque ela começa a livrá-los ali daquelas acusações, então de certa forma ela acaba ali ajudando aquelas pessoas, apesar dela estar ganhando uma vantagem financeira. Inclusive os próprios alunos começam a ver aí essa questão do LK, que seria uma espécie de guardião do amor, como algo positivo, porque meio que livra eles de uma punição, de serem expulsos, apesar deles terem que pagar aí uma recompensa financeira. E eu acho que desde o princípio fica muito claro que a Itka e o Maki estavam meio que destinados a ficar juntos. Tem aquela cena deles se conhecendo ali logo de princípio e dá pra ver ali que o caminho deles realmente seria traçado em conjunto. E quando ele descobre da história dela, ele entra aí nessa história, até porque ele precisa de dinheiro também para estudar fora, mas ele também se aproxima dela e os dois realmente criam um vínculo e chegam a ficar juntos. Mas temos uma terceira pessoa nessa história, que é o Atushi. Ele já tem uma certa história com a família da Itka, né? Isso porque a mãe dele teve um caso com o pai dela e tudo mais. Ela não se lembra muito bem, gente, dessas situações que aconteceram ali. A mãe dela se lembra, mas ela não se lembra muito bem de toda essa história.
e ele tem ali aquele sentimento por ela. E assim, gente, eu não vou mentir pra vocês que eu tenho as minhas críticas em relação a ele, pela forma que ele trata a mãe dele. A mãe dele errou, tendo um caso e tudo mais, prejudicando a vida dele, sim, mas ele realmente trata a mãe dele muito mal em diversos momentos. Então, assim, sinceramente, entre ele e o Mac, que trata a mãe dele super bem, eu prefiro o Mac. É claro que o Atushi trata ali a Itika super bem, dá apoio a ela, ajuda ela em todos os momentos também, mas entre ele e o Mac, eu ainda fico com o Mac. Além desse trio, nós temos várias outras narrativas acontecendo, como já é de praxe de séries que retratam aí adolescentes em escola. Temos, como sempre, o professor ali, né, que no caso é o Haruto, justamente irmão do Mac, que tem um caso, além dele ter um relacionamento com a conselheira da escola, ele tem um caso com uma aluna, então algo super grave, e mesmo assim ele fica ali sempre tentando dar lição de moral no irmão, sempre pagando ali de bonzão, até que as coisas não dão certo para ele, né? Porque o próprio irmão acaba avisando a Yami que expõe aí de certa forma essa situação, prejudicando o Haruto, né? Porque ela termina aquele caso, depois a noiva dele descobre e aí também rompe com aquela situação, aí o pai dele descobre e no final das contas ele acaba meio que sendo punido de certa forma por o que ele fez, que foi erradíssimo, gente, porque além dele manter um relacionamento com duas pessoas, ele também abusou da Yami, né? Ela não queria ele ter relação com ele não escutou o receio dela, o não dela, e mesmo assim ele ficou com ela, até ela mais pra frente perceber que ela realmente estava sendo usada por ele. Como ela gostava dele, ela ficava cobertando as coisas que ele fazia e aceitando até o momento que ela também percebeu que estava sendo usada. Então, no final das contas aí, meio que é descoberto tudo que ele fazia e dava tanta lição de moral, mas estava todo errado. E assim como essa história, temos várias outras, como da própria Sawa, que também foi uma personagem muito importante. Isso porque ela tem ali aquela certa paixão pela amiga, que não é correspondida, e aí ela vira uma das caçadoras, líder nesse assunto. Inclusive, ela meio que começa essa história de exposição justamente porque ela fica com raiva dessa questão do amor, da paixão no colégio, por tudo que aconteceu com ela, mas depois ela mesma percebe que tá errado a forma que ela agiu, o que ela fez, né? E ela também começa a criticar os parâmetros da diretora, já que homem e mulher não podiam se relacionar, mas quando houve a exposição de dois homens, ficou tudo bem. Então ela mesma começa a criticar toda essa história e no final das contas ela muda de lado. E eu acho que boa parte da história a gente fica com esperança que em algum momento essas regras seriam confrontadas e isso ia mudar, porque é uma coisa muito absurda, né, gente, ter regras como essa que proíbem as pessoas de se envolverem. Uma coisa é não poder se beijar no colégio, tudo bem, determinadas regras. Outra coisa completamente diferente é os alunos não poder ter relacionamento e, inclusive, fora do colégio, serem monitorados, serem expostos, expulsos, aquele tipo de questionamento, olhar o celular, fazer perguntas super íntimas. Então é bem pesado tudo que acontece no colégio. E é só depois que a própria Itika é exposta ali com o Maki que ela resolve, né, e eles são meio que expulsos, que ela resolve realmente confrontar aquilo com todas as armas e leva esse caso a julgamento. Mesmo assim, eles perdem essa questão e aí a gente pensa, não, a votação no colégio vai dar certo e essa história vai mudar, mas não, a maioria dos alunos ainda decidem por continuar com aquelas regras absurdas, né, como ela diz ali, olhar o próprio umbigo, porque eles não estavam em um relacionamento, então eles concordam com essas regras e a situação ali se mantém igual. E no fim das contas, a gente descobre que toda a motivação da diretora era simplesmente porque ela tinha ali uma amiga no passado que engravidou e morreu ali quando foi ter esse filho, teve que esconder essa situação. Ela ficou muito traumatizada com essa perda e ela acha que a solução é simplesmente proibir os jovens de se relacionarem, como se isso fosse impedir algo. A maior prova de que isso não impede algo é o tanto de aluno descumprindo essas regras, não só que foram expulsos, mas que foram acobertados, né? Um monte de alunos descumprindo essas regras. É até pior fazer dessa forma. E assim, isso não soluciona nada, né, gente? Inclusive, a gente teve o caso da Emma, que mesmo tendo a regra, se envolveu com o namorado, engravidou do mesmo jeito. Não tem como controlar esse tipo de situação e proibir aí que todas as pessoas se relacionem achando que todas terão o mesmo destino. E tanto é que ela ali não punia ali as pessoas do mesmo sexo de se envolverem, porque ela realmente tem um problema com essa questão de engravidar, não sujar o nome da escola, não deixar que aquilo aconteça como se isso fosse o pior crime de todos. E para quem ficou perdido no que aconteceu, basicamente a diretora coloca essa regra de que os alunos não podem mais se envolver, e aí é criado um grupo de caçadores ali que basicamente
tiram fotos, né, e conseguem provas dos alunos que estão descumprindo essas regras para que eles sejam expulsos. Só que a Itka está infiltrada nesse grupo e faz um trabalho diferente. Ela pede dinheiro para os alunos em troca de apagar as provas e tudo que tiver contra eles para que eles não sejam expulsos. E o Mac se une a ela nesse trabalho, depois eles vêm a ter um outro parceiro também, né, e basicamente eles têm um grupo dentro do grupo que faz esse trabalho de proteger as pessoas em troca de um valor financeiro. Ela faz isso para poder pagar a escola e ajudar a mãe, o Mac faz isso por outros motivos, né? Porque ele tem ali que tem o sonho de estudar fora, mas enfim, eles fazem esse trabalho, só que os dois se aproximam e começam a se envolver. E quando os dois são expostos, eles são expulsos e resolvem entrar na justiça. Então, ela entra na justiça contra a escola para que essa regra seja quebrada. Ela perde no julgamento, ela consegue ser reintegrada na escola, assim como os outros alunos que foram expulsos terão o direito de voltar a estudar na escola, mas as regras continuam válidas e os alunos ainda não podem se envolver, não podem se relacionar. Então, os próprios alunos promovem uma votação no colégio em prol de derrubar essa regra, mas mais uma vez eles perdem porque a maioria dos alunos decide que essas regras devem continuar sendo mantidas. É então que o Max se despede dela, ele viaja para poder estudar, mas meio que com uma promessa que eles continuaram juntos e ainda vão se ver. E quando ela volta ali para o colégio, ela recebe uma mensagem e descobre que existe agora um outro LK. Não mais um guardião do amor, mas agora um assassino do amor, digamos assim. E está vigiando ela, monitorando o relacionamento dela e parece que vai ser bem diferente e bem mais rígido. Então foi isso que aconteceu aí no final. Deixe pra mim nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram, vocês querem ver uma próxima temporada. Eu acho que eles deixam um finalzinho aí com um gostinho de quero mais, até mesmo pelo Mac ter viajado e principalmente por essa nova figura do LK ter surgido. Se eles quisessem, eles poderiam sim explorar isso numa próxima temporada, mas ao mesmo tempo, né, a base em si da história já foi contada, dos personagens, das regras, dá pra gente entender. A gente também sempre tem que levar em consideração que é uma série japonesa, então a gente tem que levar questões culturais aí em consideração quando a gente analisa uma série. Deixa tudo pra eu saber aí o que vocês acharam, com quem vocês torcem que a Itka fiquem, quem foi o personagem preferido de vocês. Então é isso, gente. Tchauzinho!